Você sabia que Maicon, o herói da vitória do Corinthians contra o Boca Juniors, abriu mão de muito dinheiro para jogar no Timão? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico direito essa história. Falo também sobre Lucas Alário, que história é essa de que o argentino já tem um acerto com o Palmeiras. Por falar em Argentina e Clube Paulista, Javier Pastore interessa ao São Paulo? Bora esclarecer com todos os detalhes essa novela. Vou falar ainda sobre os jogos dos brasileiros nessa terça-feira. A noite não foi das melhores. Tudo sobre a guerra de audiência entre Globo e SBT durante as novelas Pantanal e Big Brother Brasil contra o jogo do Corinthians na tela do SBT. Enfim, você não perde por esperar. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esporte FM. Aqui no YouTube, a ideia é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, é bem simples. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou programa do Nicola, beleza? Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. Nessa quarta-feira tem Liga dos Campeões, Liverpool e Vila Real. Vitória do Liverpool não tá pagando tanto porque o Liverpool é muito favorito jogando em casa, mas na Libertadores da América a gente tem boas alternativas, como por exemplo o confronto entre Emelec e Palmeiras, jogo marcado para o Equador. Vitória do Emelec paga R$ 3,72, o empate paga R$ 3,34 e se der Palmeiras R$ 2,05. Tem também o jogo do América Mineiro contra o Tolima em casa, vitória do América pagando R$ 1,92, já o Fortaleza é considerado bem favorito contra o Alianza Lima no Castelão, por isso Vitória paga R$ 1,32. Para não perder essas e outras possibilidades é bem simples. Vou deixar um link no comentário fixo, você vai clicar no link, vai fazer seu cadastro na 1xBet, só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que Jorge Jesus desembarca nas primeiras horas dessa quarta-feira no Rio de Janeiro. Ele saiu de Portugal na terça-noite e começa a curtir a partir de agora um período de descanso ao lado da família, com direito a assistir ao desfile das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro no fim de semana. JJ que tem proposta boa do Fenerbahçe, negociação tem avançado. Jorge Jesus gostaria de adiar mais um pouquinho à espera de propostas de clubes brasileiros. Se essas ofertas não vierem, a tendência é de que ele acabe fechando de fato com o clube turco. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Cruzeiro, pela primeira vez desde que caiu para a Série B, consegue estar no G4. Raposa venceu na noite dessa terça-feira o Londrina por 1-0, jogo difícil, suado, apertado. O único gol da partida feito pelo Luvanor, aos 20 do segundo tempo. E com esse resultado, o Cruzeiro conseguiu figurar entre os 4 primeiros, vitória super importante, apesar de o time não estar jogando tão bem quanto se imaginava. Já são 2 vitórias em casa, 100% de aproveitamento. A Raposa de Paulo Pesolano vai dando seus primeiros passos para voltar à Série A. Quero contar que a entrevista de Rodrigo Pastana, novo diretor executivo de futebol do Vitória, pode acabar causando um enorme prejuízo para o Leão. É que o Pastana deu a entender nessa entrevista de que a saída do Jadson teve alguns probleminhas. E essa entrevista repercutiu muito mal com o próprio Jadson e com o staff do atleta. Não está descartada a possibilidade de o Jadson recorrer à justiça para cobrar cerca de R$ 1 milhão do Vitória. O acordo de rescisão do contrato, que foi anunciado na teoria seria de forma amistosa, mas acabou pegando mal essa entrevista do Pastana. Vale a lembrança de que Pastana e Jadson se desentendem desde os tempos de Curitiba. O Jadson ia para o Coxa, o Pastana estava lá, acabou que não rolou e desde então o negócio não ficou bem resolvido entre as partes. Quero falar agora sobre a noite ruim dos brasileiros, especialmente na Libertadores nessa terça-feira. Com exceção ao Corinthians, que venceu o Boca por 2-0, vou falar desse jogo daqui a pouquinho, todos os demais não foram tão bem. Por exemplo, Red Bull Bragantino perdeu seu primeiro jogo, 2-0 para o Estudiantes na Argentina, sufoco e domínio total do clube argentino, com direito a um golaço do Bocelli, ex-atacante do Corinthians, com esse resultado. O Estudiantes pulou para a ponta de forma isolada 7 pontos, o Red Bull Bragantino e o Nacional tem 4, o Vélez Sarsfield apenas 1 ponto. Outro que perdeu nessa terça-feira foi o Atlético Paranaense, primeira derrota do Furacão. O Atlético perdeu por 1-0 para o Libertad no Paraguai. Nova classificação do grupo tem o Libertad com 7, o Atlético Paranaense com 4 pontos. Já o Atlético Mineiro empatou com o Independente Del Valle no Equador, resultado relativamente bom.
O Galo sai na frente com o gol do Hulk no primeiro tempo, cria oportunidades para matar o jogo, não as converte. Na etapa final acaba saindo o gol do Sornosa, velho conhecido da gente, jogou no Flu e também no Corinthians. Sornosa aos 5 do segundo tempo empata. O Del Valle tem chance até de virar o placar, acaba que não rola. E no final das contas, os dois times seguem na ponta do grupo, 5 pontos para cada um. O América com 1 ponto, junto do Tolima, vai ter a chance de vencer o time colombiano, se aproximar tanto do líder quanto do vice-líder dessa chave. Para completar, bora falar sobre a Sul-Americana. O principal resultado, o resultado mais decepcionante da terça-feira, foi o empate do Fluminense em casa com a União Santa Fé da Argentina. 0-0 com direito a um pênalti perdido pelo Fred aos 52 minutos do segundo tempo. Muitas críticas ao Abel Braga. Não sei até quando o técnico veterano vai conseguir resistir. Para fechar, Ceará venceu fora de casa 2-0 contra um time chamado General Cabadeiro do Paraguai. Mais uma vitória do Ceará, que faz boa Sul-Americana. O Internacional também venceu na condição de visitante, 1-0 contra o Independiente Medellín na Colômbia. Bons resultados, as exceções dessa terça-feira marcada por tropeços de brasileiros, especialmente na Libertadores da América. Depois de te atualizar sobre os jogos, bora falar sobre mercado e notícias. Começando pelo Corinthians, que venceu o Boca por 2-0 e teve no Maicon seu grande destaque. O Maicon marcou os 2 gols, um no primeiro tempo e um no segundo tempo. Jogador jovem que chegou por empréstimo junto ao Shakhtar, e aqui vai a notícia exclusiva. Já havia contado para vocês que o Maicon havia aberto mão de muito dinheiro para jogar no Corinthians, mas não havia conseguido quantificar quanto ele abriu mão para jogar no Timão, pois sabe que é bastante dinheiro. O Maicon tinha direito a um salário X nos tempos de Shakhtar Donetsk. Há quem garanta que ele ganhava na casa de R$1 milhão por mês, já incluindo impostos. Para jogar no Timão, o Maicon precisou abrir mão de quase 60% dos seus vencimentos. Mas ele entendeu que era um movimento extremamente importante para ele e para o Corinthians, e acabou sendo convencido pelos dirigentes do Timão e também por seu empresário que esse movimento de vir ao Brasil, ser titular, disputar títulos, pode acabar até mudando o rumo da sua carreira. O Maicon tem a convicção de que jogando bem vai passar a ser chamado para a seleção brasileira e pode despertar a atenção de clubes do futebol europeu. A ideia não é voltar para o Shakhtar, a menos que as coisas se normalizem por lá, e não há, nesse momento, nenhuma tendência ou nenhuma possibilidade de tão breve isso acontecer. 60% dos... Você já imaginou ganhar um salário X até esse mês e a partir do mês seguinte ter uma redução de mais da metade do seu salário? Foi isso que o Maicon topou. Apesar disso, tem jogado muito bem e foi o grande destaque da partida. Vitória fundamental para as pretensões do Corinthians, que passou a ser líder do seu grupo. O Boca Juniors caiu para a lanterna. O Timão tem 6 pontos, o Boca tem 3. Os outros 2 adversários desse grupo, Always Red e Deportivo Cali, ainda se enfrentam nessa rodada. Timão que agora vai ter a oportunidade de, nos 2 próximos jogos como visitante, poder jogar, por exemplo, por 2 empates, para não se complicar na classificação. Ainda tem a partida de volta contra o Always Red no fechamento da primeira fase de grupos. Só para completar sobre o Corinthians, Timão fez um grande primeiro tempo, talvez o melhor dele, sob o comando de Vitor Pereira. No segundo tempo, recuou demais, deu oportunidades ao fraco time do Boca. O Boca não as converteu e num contra-ataque o Corinthians acabou fazendo o 2-0. Última informação sobre o Timão, informação legal: 44.449 pessoas estiveram na Neoquímica Arena, grande público, para assistir a primeira vitória do Corinthians na Neoquímica Arena, ou em Itaquera, contra um time argentino. Até então eram 3 empates e uma derrota para o Independiente na Libertadores de 2018. Bora falar agora sobre Globo e SBT. Como é que se deu a guerra pela audiência durante o jogo do Corinthians com Boca no SBT e durante as partidas ou a transmissão da Globo com a novela Pantanal e depois com Big Brother Brasil? Eu imaginava que o SBT fosse capaz de fazer barulho com Corinthians e Boca Juniors, dar uma olhada no tamanho do jogo, mas em nenhum momento isso aconteceu. A média de audiência de Corinthians 2, Boca 0 foi de só 13,7 pontos de audiência, menos do que 14. A média da Globo com a novela Pantanal foi de 26,6 pontos. A diferença superior é quase de o dobro. Então, por mais maluco que possa parecer, você tem Corinthians e Boca Juniors numa emissora e uma novela legal, bacana, mas como é que essa novela dá o dobro da audiência em relação a Corinthians e Boca Juniors? É incrível isso, né? Pois bem, a Record, que ficou em terceiro lugar no horário, acabou marcando 5,5 pontos.
chamar atenção para o momento da disputa. Às 22h24, a Globo chegou a ter 32 pontos de audiência com o Pantanal, o SBT registrava apenas 10. É legal contar também que a ESPN, que também transmitiu essa partida em TV fechada, registrou média de 3,7 pontos, com picos de 5. Vamos somar os 13,7 pontos de média de audiência do SBT com os 3,7 da ESPN, a gente está falando em 17 pontos de audiência contra quase 27 da Globo. Juro que eu esperava bem mais. E às vezes até repenso essa história de que o Brasil é o país do futebol. Será que é mesmo? Detalhe que todos esses números que eu passei são de São Paulo, obviamente, onde o maior interesse estava justamente em Boca Juniors e Corinthians. Bora falar agora sobre a situação de Pastore. Muito São Paulino tem me perguntado se o Javier Pastore, meio atacante de 32 anos de idade, que está de saída do Elche, tem negociações com o São Paulo, se já fechou, se foi oferecido. Nos últimos dias, a especulação tem sido muito grande em cima desse assunto. Há quem garanta que o Pastore foi sugerido ao tricolor. E tem também gente dizendo que já há um acordo, inclusive nas mídias espanholas saiu a notícia de que o São Paulo já fechou com o Pastore. Vou me basear numa fonte importante do departamento de futebol que assegurou que não houve sondagem por parte do São Paulo, não houve sugestão por parte do Elche, nem do staff do jogador e por consequência não existe acerto, pelo menos até esse momento. Nicola, então dá para cravar que o Pastore não vem? Não, não é isso que eu estou dizendo. A janela de transferência só reabre em 18 de julho. Há muita água para rolar por debaixo da ponte durante todo esse período. Mas, nesse momento, o Javier Pastore está longe de ser uma prioridade para o São Paulo. Por quê? Primeiro, por causa do histórico de lesões dele. Desde a época da Roma, ele tem jogado muito pouco. Na atual temporada no Elche, por exemplo, foram só 12 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Para piorar, ele não entra em campo desde 11 de fevereiro. Nos últimos 4 jogos que foi relacionado, não saiu do banco de reservas. Então, Pastore é olhado dentro do São Paulo com enorme desconfiança exatamente por conta dessa questão física. Atleta que não é caro, mas também não é barato, custaria algo na casa dos R$700 mil por mês. Mesmo o salário do Thiago Volpi, até um pouquinho mais do que ganha o Éder, que são os 2 jogadores mais bem pagos hoje do elenco do São Paulo. São Paulo só vai contratá-lo na metade do ano se o Pastore se apresentar em condições financeiras extremamente benéficas e o São Paulo tiver um mínimo de certeza de que esse histórico de lesões musculares que tem atrapalhado tanto for algo reversível. Caso contrário, a prioridade vai ser pagar dívidas com um elenco e contratar um atacante de velocidade, Pastore que já foi contratado em outros tempos pelo PSG por 42 milhões de euros. Bora falar agora sobre Lucas Alário no Palmeiras, outra notícia que tem gerado enorme expectativa do torcedor alviverde, até porque também circulam várias notícias. Tem quem diga que Alário já se acertou com o Palmeiras, há quem afirme que Palmeiras e Alário já têm um acordo verbal. Não tem absolutamente nada em cima disso. O Palmeiras fez sim, antes do Mundial, uma proposta ao Bayer Leverkusen, a ideia era fechar com o Alário por empréstimo, o Leverkusen recusou. O Palmeiras tentou comprar o jogador, mas o Leverkusen pediu 12 milhões de euros, valor completamente fora da realidade para um atleta que já tem 29 anos de idade, embora seja muito bom jogador. A grande novidade envolvendo o Lucas Alário diz respeito ao seu futuro. O Bayer Leverkusen, de acordo com a revista Kicker, já topa negociar o atleta em definitivo e a pedida é de 6 milhões e meio de euros, muito menos do que os 12 milhões de euros de alguns meses atrás. Hoje, 6 milhões e meio de euros vão equivaler a mais ou menos, vamos fazer umas contas, melhor pesquisar para não falar besteira, né? O euro variando, quase R$6, pesquisar aqui rapidinho, 6,5 de euros, 6,5 euros em reais, estamos falando de 34 milhões e 400 mil reais. Valor alto, mas bem menor, por exemplo, do que de outras pedidas. O Palmeiras chegou a ouvir pedidas bem altas, de 20 milhões de euros, como por exemplo pelo Yuri Alberto, pelo Tati Castelhanos, pelo Agostinho Álvares, entre outros atletas. Esses 6 milhões e meio de euros estão dentro de uma realidade completamente distinta. Por que baixou tanto o preço? O Alário perdeu todo o espaço do mundo no Leverkusen. Hoje é só a terceira opção atrás do Patrick Schick e também de um iraniano chamado Sardar Azmoun, que chegou mais recentemente. O problema é que o Palmeiras não é o único interessado no Alário. O River Plate já demonstrou a intenção de repatriar o atleta. O Alário fez história com a camisa do River Plate. E também, de acordo com a imprensa alemã, a ideia do Alário, antes de voltar para a América do Sul, era jogar em pelo menos mais um clube do futebol europeu. Ou seja, apesar de a pedida ter caído bastante
e caber dentro da realidade financeira do Palmeiras, não será uma negociação fácil e Alário só poderá ser contratado a partir de 18 de julho, quando reabre o mercado de transferências por aqui. Por falar em Palmeiras, contei para vocês que uma pessoa do staff do Andréas Pereira me assegurou que o Verdão já sondou a possibilidade do volante que está saindo do Flamengo pintar como reforço do Palmeiras. Foi só uma primeira sondagem, qualquer novidade em cima dessa história atualizo para vocês. Fechou? Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e se inscreve também no nosso canal de cortes, onde eu separo os principais trechos desses vídeos e vou postando para vocês não percam nenhum conteúdo. Vai ter um sorteio quando a gente bater 80 mil inscritos por lá, beleza? Um abraço, tchau!